Bom dia. Paz seja conosco. Hoje daremos sequência à série de estudos bíblicos orientados pelo Sermão do Monte, cabendo-nos nesta manhã refletir sobre o tema A Simplicidade como Estilo de Vida, que é o título da lição 10. O texto base de nosso estudo se acha no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 34, do qual extraímos o versículo áureo, que é Mateus 6,33, que nos diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, o Senhor Jesus está falando para buscarmos o reino de Deus, de modo que esta lição, este estudo, esta abordagem sobre a simplicidade faz parte de ensinamentos do Senhor Jesus que nos habilita ao reino de Deus e à sua justiça. Vamos orar neste momento para darmos prosseguimento ao estudo. Senhor nosso Deus, glorificado seja o teu nome. Damos graças ao Senhor por esta manhã, por este momento, pela oportunidade, Senhor, de estarmos servindo e adorando a Ti, na reflexão da Tua palavra, na exposição do que o Senhor nos ensina. Rogamos ao Senhor a lucidez do Teu Santo Espírito, para que sejamos habilitados, Senhor. E Deus, de modo muito especial, sejamos dignos do Teu reino, sejamos, Senhor, fiéis ao Seu ensino. E também, Senhor, rogando que os corações sejam atraídos por este ensino. E, Senhor, haja discernimento das verdades que contém nas Tuas palavras. E tudo para o louvor da Sua glória, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Inicialmente, preciso lhes chamar a atenção ao detalhe de que, na leitura desta porção bíblica, Mateus 6, 19 a 34, para a nossa aplicação de hoje, não encontramos propriamente a palavra simplicidade. Porém, ela está presente como um princípio cristão que dá luz a todo o texto, como ensino do Senhor Jesus, para aplicarmos como nosso estilo de vida. E desde agora, passo a lhes dizer que a busca da simplicidade como estilo de vida não é algo remoto, impossível ao homem. Exponho, assim, um exemplo. Atribui-se a Leonardo da Vinci, que viveu entre os anos de 1452, portanto, século XV, até 1519, portanto, século XVI, atribui-se a ele a seguinte definição sobre simplicidade. Ele teria dito: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Mas o que o Leonardo da Vinci, pensador renascentista e mestre das artes, que retratou a Santa Ceia em pintura consagrada através dos séculos, desejou exprimir exatamente sobre simplicidade? É sabido que o renascentismo significa, para a história, o libertar da cegueira e da ignorância que marcou a Alta Idade Média, conceituada como uma era de trevas do saber. Mas ao considerar a simplicidade como sofisticação muito elevada, parece-nos muito claro que o humanista Da Vinci tinha na simplicidade uma percepção de algo muito requintado, muito complexo, que exige extremo aperfeiçoamento e que estaria fora do alcance do homem comum. Portanto, o exemplo do humanista, embora fosse sábio, não nos serve de referência, porque nós já conhecemos, segundo podemos conferir na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 19 a 21, que aprove a Deus revelar-se pela loucura da pregação, para destruir a sabedoria dos ímpios e aniquilar a inteligência dos instruídos. Portanto, esse saber humanista, como digo, não nos serve de referência.
Mas o texto bíblico, referência para o nosso estudo, apresenta 4 aspectos de vida cristã que apontam para a simplicidade. O primeiro são os tesouros do céu. O segundo, a luz e as trevas, a luz no corpo. Os 2 senhores e a ansiosa solicitude pela vida, as preocupações da vida diária. Pois bem, nesta parte do Sermão do Monte, Mateus 6, 19 a 34, percebemos que o Senhor Jesus quer ensinar sobre a real dimensão de adorarmos a Deus, voltando-nos para as riquezas eternas, confessando permanentemente o seu senhorio e aprendendo a viver sob a sua santa provisão. Ao mesmo tempo que nos ensina o caminho da adoração, mostra-nos o meio pelo qual podemos nos preservar do perigo espiritual da idolatria, que se oculta dissimuladamente nos nossos hábitos de vida. Ora, no primeiro tópico já da lição, que o autor nos propõe aqui, ele já nos chama a consciência, a reflexão, quando aponta quem ou o que é o seu Deus. Então, neste primeiro tópico da lição, já enfrentamos um problema de pouca aparência entre nós: termos o coração dividido. Ora, a indagação sobre quem é nosso Deus parece sem cabimento, mas precisa ser assunto, motivo de exame diário. Quando a palavra diz ninguém pode servir a 2 senhores, lá no versículo 24 desse texto, no Evangelho segundo Mateus, está nos admoestando para não vivermos com o coração dividido, tendencioso para valorar excessivamente as riquezas transitórias que nos levam a produzir ídolos. Nos primeiros anos da militância cristã, a falsa doutrina do cristianismo gnóstico corroía a pureza da igreja porque, negando a encarnação do Verbo divino, rejeitava o Cristo e, portanto, rejeitava a Deus que o deu. Do mesmo modo, ao ensinar que o conhecimento de Deus era reservado a poucos, excluía a verdade da revelação universal de Deus em Cristo, servindo de tropeço para a fé, esperança e confissão de muitos. Nos atuais dias da Igreja, militando em meio a um mundo de cultura hedonista que proclama o direito de ser feliz como meta da vida, a difusão da prosperidade cristã material desvaloriza a fé, a justiça e o genuíno amor, como dom de Deus em Cristo. Ora, a teologia da prosperidade leva as pessoas para dentro dos templos cristãos, mas desvia as pessoas do caminho para o reino de Deus. Afinal, o povo de Deus não sobrevive da graça comum, mas vive plenamente da graça especial. Ouve-se muito que o discípulo cristão precisa estar no centro da vontade de Deus. Mas tal afirmação não expressa o propósito final de Deus. Deus já expõe sua vontade ao amar a humanidade, oferecendo seu Filho para alcançá-la. Mas a sua vontade plena, como Deus, é resgatar o homem para o louvor de sua glória. E nisso não temos parte. Porém, é necessário que a vontade de Deus seja, sim, o centro da vida do discípulo cristão. É necessário observarmos e cumprirmos o seu mandamento, resumido em amarmos como filhos, buscando ser santos e irrepreensíveis. Toda vez que agimos invertendo estas verdades bíblicas, nós nos distanciamos do estilo de vida simples ensinado pelo Senhor Jesus. No tópico 2, é desenvolvida a exposição do Senhor Jesus sobre o entesouramento que compensa o homem. No sentido que expõe o autor da lição a opção mais sábia de investimento. O moral deste ensino
está exatamente no valor de concentração dos esforços humanos. Vejamos bem, estamos falando sobre o que compensa o homem entesourar, reunir, acumular como riqueza. Consideremos, assim, que desde o princípio do plano da salvação, conforme podemos verificar lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, Deus conferiu ao homem a capacidade física para o trabalho e obtenção de seus meios de subsistência. Mas esses recursos naturais não são um fim em si mesmo, porque são transitórios. As coisas do mundo são conquistadas no mundo e no mundo são deixadas. Reparemos que o ensino de Jesus não censura o trabalho e o esforço para a conquista de bens, mas repreende o acúmulo, o ajuntamento desnecessário, porque esse estilo de viver transforma a conquista dos bens materiais como razão da vida, aprisionando nosso coração ao fazer dele o lugar do tesouro, roubando-nos todo o fôlego da existência para nos tornar cada vez mais pobres. Esse é o sentido da lição no verso 21 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Eu tenho um exemplo de que conheci uma pessoa muito querida, extraordinariamente amiga e que ajudou a muitos. Em certa ocasião, eu e Regina apresentamos o Evangelho a tal pessoa. Ela parou, refletiu e respondeu que acreditava muito na força do trabalho. E, de fato, com seu trabalho, essa pessoa acumulou riquezas. Mas um dia, as forças físicas lhe faltaram por causa de grave enfermidade. E essa pessoa muito querida morreu. Seus herdeiros ficaram muito bem economicamente, mas vivem apreensivos na ocupação constante de cuidar de todos os bens para que não sejam subtraídos. Portanto, a conquista de bens lhe teria sido honrosa, porém, o acúmulo trouxe grave prejuízo, pois 2 gerações estão controladas pelos bens adquiridos de modo abundante, no sentido de acumular, acumular e acumular. A Bíblia não é contraditória em sua revelação. Há um versículo bíblico de sabedoria que nos serve de referência para alcançarmos o equilíbrio entre a conquista de bens suficientes da provisão e o desastre do acúmulo desnecessário. Essa palavra de sabedoria, obviamente, está no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 1, a nos ensinar: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Numa outra versão, na Nova Almeida atualizada, nós podemos ler assim: muito digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a prata e o ouro. Conheço um homem que discerniu a seguinte oração ao Senhor para ser graciosamente educado sobre a ambição material. Eis a oração desse homem: Senhor, dá-me a abastança na medida de meu merecimento e necessidade, de tal modo que não me sobeje naquilo que me é desnecessário, nem me venha a faltar segundo o costume do que já me tens dado. Amém. Eu bem me lembro de uma das importantes citações do bispo Roberto McAllister em suas ministrações no Café Espiritual. Eu era bem jovem, mas eu ouvia juntamente com a minha avó. E o bispo McAllister ensinou que dinheiro é um assunto altamente espiritual. E de tanto se incomodar com a influência do dinheiro na vida cristã, ele deixou uma obra titulada Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Não podemos nem devemos aplicar nossas esperanças nos bens materiais, pois são provisórios e não nos pertencem. Isso não significa que deixemos de ser prudentes na mordomia dos bens que são proveitosos ao suprimento familiar e à assistência ao próximo.
Mas como discípulos de Jesus Cristo, precisamos sempre lembrar das suas palavras ao dizer, lá conforme está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, verso 58, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Divinamente inspirado, o apóstolo Paulo bem ensinou aos discípulos coríntios, em sua segunda carta àquela igreja em Corinto, quando ele fala, inspirado no capítulo 4, verso 7, eles, pois, que somos como vasos frágeis, mas portadores de tesouro excelente. E disse mais, no capítulo 8, verso 9, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, de vós, mas para que, pela sua pobreza, vos tornasses ricos, nós nos tornássemos ricos. Portanto, o que realmente importa é a riqueza espiritual do coração que conduz à vida. E nesse conduzir a vida, nos habilita ao reino de Deus. Este é o padrão da simplicidade. Há 2 versículos nesta exposição de Jesus que parecem fora do contexto, mas, na verdade, cuidam da riqueza espiritual. Reparemos exatamente nos versículos 22 e 23 no capítulo 6. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Aparentemente, Jesus mudou de assunto ao falar repentinamente sobre luz e trevas, mas notemos que estes versículos ligam o assunto do acúmulo de tesouros sobre a terra com o tema da idolatria por causa do coração dividido. É muito interessante que, na comparação da luz com as trevas, nesta abordagem, significa exatamente refletir sobre qual tesouro está sendo reputado como mais valioso para prevalecer em nosso coração. Então, se os nossos olhos estão voltados para Deus, o nosso tesouro, ou melhor, o nosso coração, entesoura as riquezas eternas que são boas e nos ligam a Deus, movendo-nos para a luz da vida. Ao contrário, se o padrão de valor que prevalece em nosso coração está voltado para as coisas materiais, transitórias, estaremos aprisionados em trevas do engano, pois nossos corações estarão apegados aos valores que fomentam a cobiça material, gerando profunda cegueira, que não nos permite ver a graça provedora de Deus, e assim, de modo algum, haverá espaço para Deus em nossa vida. Tanto quanto ignoramos estas verdades bíblicas, nós nos distanciamos da simplicidade vivida pelo Senhor Jesus e ajuntamos mal, negligenciando com os tesouros eternos, porque tanto quanto nos ocupamos em acumular os tesouros materiais provisórios, nós negligenciamos, nós nos distanciamos de ajuntar tesouros que são eternos, tesouros no reino. No terceiro tópico, a lição aborda um tema extremamente relevante, que é quando nós somos confrontados com a prática que não compensa o homem. Vejamos que nós começamos na reflexão observando o que é Deus, quem é Deus e qual é o seu Deus. E depois avançamos para a opção sábia de investimento. E agora, a exposição nos fala claramente para nos livrarmos da ansiedade e vivermos a confiança na direção de Deus. Eu iniciei a abordagem deste ponto no estudo
despertando a atenção para o sentido da conjunção por isso. Vejamos que o versículo 25, que introduz o assunto sobre as preocupações, sobre a ansiedade, inicia-se exatamente com a conjunção por isso. Tanto na exposição segundo Mateus 6,25, como em Lucas 12,22, que tratam do mesmo assunto, nós vemos esta conjunção por isso. Ela vem seguida de um enfático não andeis, que deve ser entendido como não vivam preocupados. Mais uma vez eu recorro ao livro de sabedoria para ilustrar este ponto com o ensino em Provérbios, capítulo 12, verso 25. E nos diz a palavra: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O problema da ansiedade é que ela traz males físicos e espirituais. E nós aprendemos isto com duras penas, com muito esforço, com muito sacrifício, com muitas provas. No aspecto espiritual, a ansiosa solicitude oculta uma dissimulada desconfiança na provisão de Deus e, em último grau, na soberania de Deus. Paralelamente, assim como oculta uma dissimulada desconfiança na provisão de Deus, alimenta uma postura de onipotência humana, disfarçando uma atitude, muitas vezes inconsciente, de substituir ou ajudar a Deus na realização de seus propósitos. Vou refazer esse entendimento. A ansiedade excessiva, ela oculta em nós, seres humanos, uma dissimulada desconfiança de que Deus proverá as nossas necessidades. E mais do que isso, ela nos faz até mesmo agir como se fosse desafiando a soberania de Deus. Mas, paralelamente, o perigo está em alimentarmos uma postura de onipotência humana, disfarçando uma atitude muitas vezes inconsciente. Nós agimos de modo inconsciente, involuntário, se é que podemos considerar tanto involuntário mesmo. Mas, na verdade, é que com a vida ansiosa, nós buscamos substituir ou ajudar a Deus na realização de seus propósitos, para que não vivamos aquela vontade que irá nos contrariar ou irá, vamos dizer assim, adiar a conquista daqueles objetivos nossos, mas que nem sempre são contingentes com os objetivos de Deus, a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. E aí, queridos, nós sofremos o abatimento, porque o finito não pode concorrer com o infinito. Nós somos finitos, as coisas materiais são finitas. Como vamos concorrer com o infinito, com Deus, o justo, o reto, que não cede ao depravado, o perfeito, que não é superável pelo corrompido? Não há possibilidade. Nós reiteramos que Jesus não condena o trabalho nem o planejamento prudente e previdente, mas expõe que a ansiedade no coração humano encobre o reconhecimento da bondade e provisão divinas e leva o homem a considerar suas realizações como exclusivo fruto de esforço pessoal. Lembre daquela pessoa que eu conheci que acreditava na força do próprio trabalho? Mas essa força pujante de nada lhe serviu quando a enfermidade o abateu. Porque ele aí não sabia onde ancorar a sua fé, o seu estímulo de vida, a sua busca da verdade de Deus. Atentemos para o versículo áureo da lição que encerra a exposição de Jesus.
Observemos bem. Isso é maravilhoso. Nós, quando observamos que no Mateus 6:33 está a nos dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, e aí o Senhor está se referindo às coisas das quais necessitamos para viver, lhes serão acrescentadas. Buscai é uma constância. E, em primeiro lugar, significa que nós sabemos o que é prioridade em nossa vida. E é como se fosse algo assim automático, natural, quando nós somos perseverantes em buscar o reino de Deus. E como nós perseveramos buscando o reino de Deus, tendo para nós como de primeira importância as coisas que são necessárias à nossa convivência, serão providas pelo Senhor da vida. Comer, beber e vestir é transitório, não resume a vida. A vida é muito mais. A vida está no reino de amor e justiça. É o que Jesus está nos ensinando. Bênçãos são dispensadas por Deus até aos que não o buscam. É conhecida teologicamente como graça comum. Mas a vida está em Deus. E nós, ou melhor, e nos é necessário buscá-la. Nisso consiste a prática da vida por fé e não por vista. Porque precisamos e somos bem-aventurados quando cremos no que não vimos. Então, é a prática da fé não por ver, mas por crer. Somente por crer. Paulo, divinamente inspirado, escreve aos Romanos sobre a fé que justifica o homem, no capítulo 4, verso 17 da sua carta aos Romanos. Deus é quem vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Mas no tópico 4 da lição, que nos trata, nos expõe o que é a vida, nos indaga, nós vamos ver que nos é necessário contemplarmos o valor maior. E essa contemplação é exatamente refletirmos na pergunta: o que é a vida? Os dias atuais, chamados pós-modernos, esses dias têm como característica a celeridade de conquistas. Tudo muito rápido. E essa rapidez, essa fluidez, faz exaltar a relativização e liquida tudo que traz sentido real à vida. Minimiza, despreza o que traz real sentido à vida. É com esse padrão de viver as pessoas vivem, as famílias vivem, adormecem e despertam, inquietas, buscando realizar e se superar cada vez mais. E a insaciável cultura do ter, do viver perseguindo o vento, no afã de suplantar a finitude do tempo humano, que não será possível suplantar, mas deixando para trás a alegria, a paz, a vida. Então o pregador em Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, nos ensina: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isto é vaidade. Quando somos progressivamente edificados na palavra, nós despertamos deste sono ilusório. Eis a razão dos ensinamentos do Senhor. Eis a razão porque homens inspirados
e com o decorrer do século, iluminados pelo Espírito, produzem ou reproduzem os ensinos para que sejamos progressivamente edificados na palavra. Porque nós somos alvos de aperfeiçoamento da graça salvadora, que nos educa para renegarmos a impiedade e as paixões mundanas, a fim de vivermos vida sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É conforme nós lemos, conforme nos é ensinado na carta a Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 a 13. A graça salvadora nos educa. E na medida que somos educados, aperfeiçoados, progressivamente edificados, somos habilitados ao reino. Porque nós aprendemos o sentido reto da vida, discernindo qual deve ser a colocação de Deus na nossa vida diária e como nossa vida deve ser posicionada diante de Deus. Com a graça educadora que nos remete à reflexão desses ensinos, e aqui nós estamos concentrados nos ensinos do monte, o Sermão do Monte, em que o Senhor expõe sobre as bem-aventuranças para nos habilitar ao reino de Deus, no sentido de transformar o coração do homem. Nós compreendemos, sim, que conforme a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 3, todas estas coisas que conduzem à vida têm sido doadas pelo poder de Deus, não vindo de nenhum de nós, para que, conforme Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, ninguém se exalte e se glorie em si mesmo. Pelo contrário, nisto consiste a simplicidade cristã. A simplicidade cristã como estilo de vida é nós reconhecermos e termos entranhados em nosso coração a verdade que vivemos na dependência do nosso Criador e Redentor e somos providos por Ele, santificados por Ele, habilitados e aperfeiçoados pelo Santo Espírito para que saibamos viver uma vida que exalta Deus como a primeiro lugar em nossa existência e nos posiciona diante dele como adoradores voltados a ele, ao louvor da sua glória. Queridos, isto é maravilhoso. Nisto consiste a simplicidade. E eu consigo compreender que a simplicidade, ela caminha com a humildade. E o Senhor Jesus trouxe para nós um exemplo sobre humildade, sobre simplicidade como estilo de vida. Quando João Batista anuncia a Jesus, nós podemos destacar essa compreensão lá no Evangelho segundo João, também temos no Evangelho de Marcos, mas vamos ao Evangelho segundo João, no capítulo 1, verso 27. Quando João expõe sobre a vinda do Senhor Jesus, ele diz enfaticamente: Ele, Jesus, é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desatar, de desamarrar. Então, João Batista, o último grande profeta antes de Jesus, o último grande profeta judeu, ele declara, na simplicidade verdadeira de seu estilo de vida, que aquele que viria após ele é tão excelente que ele não era digno
de desatar as suas sandálias. No entanto, e aí nós vamos agora ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, Jesus expõe que entre os nascidos de mulher, Mateus 11, versículo 11, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Parece contraditório, mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando, que nós precisamos e devemos considerar o outro superior a nós. E assim nós compreenderemos o que significa o estilo de vida simples, a simplicidade como estilo de vida. Vivermos a humildade no sentido de reconhecermos e praticarmos a dependência de Deus, a confissão de Deus como tudo em todos, o maior, o pleno, o santo, o único, infinito e eterno. E a conclusão desta lição, desse estudo sobre a simplicidade como estilo de vida, nos destaca algumas marcas. Nós, como já dissemos, precisamos depender do cuidado de Deus, tendo-o em primeiro lugar. Nós precisamos desenvolver um relacionamento correto com os bens materiais, para que nossos corações não sejam aprisionados nos bens materiais, distinguindo que coisas são coisas, pessoas são pessoas e Deus é Deus. Nós precisamos dizer não à idolatria das coisas e pessoas, inclusive pessoas, concentrando nossa adoração em Deus e criando uma expectativa apenas nele. Meus queridos, minhas queridas, muitos crentes no Senhor adoram pessoas, seus familiares, as pessoas que lhes são muito caras. Não podem, não devem ser mais aquilatadas, mais valoradas que a adoração ao Deus. E nós precisamos nos aperfeiçoar nesse desapego para que sejamos habilitados a viver essa simplicidade como estilo de vida que nos ensina a termos equilíbrio e não ansiedade. Aprendi com um especialista em terapia, segundo a ciência humana, que a ansiedade ocasional, situacional, ela é compatível com a natureza humana. Estar ansioso num episódio, diante de uma circunstância isolada, é chamada ansiedade situacional. E, como dissemos, ela é própria da natureza humana, imperfeita, depravada, carente. No entanto, a ansiedade que nos faz viver uma preocupação, ou seja, uma ocupação antecipada, do que viremos ou faremos, essa é uma ansiedade patológica, doentia. Por quê? Porque Deus cuida de nós, assim como Ele cuida da natureza, assim como Ele cuida dos pássaros, os quais são vestidos com melhor esplendor do que as túnicas, as vestes do rei Salomão. Ele cuida de cada um e de tudo que há na natureza. E nós podemos ver
no livro de Salmos, no capítulo 19, versículo 1, que a natureza dá testemunho da grandeza de Deus. E se nós somos filhos amados de Deus, o seguidor de Deus, de Jesus, pode possuir coisas, mas não pode ser possuído por elas. Uma vida que segue fielmente os passos e orientações de Jesus, baseada na simplicidade do Evangelho, é uma vida que se habilita a estar na presença de Deus em adoração e dirigindo sua expectativa apenas em Deus. E aguarda o reino de Deus e a sua justiça. E deseja ardentemente não acumular tesouros neste mundo, mas deseja seguir a Cristo com a simplicidade e a grandeza de Cristo, expectando o reino, expectando a justiça. Por isso, nós devemos escolher esses princípios que estão estampados nesta lição e que se resume essa porção bíblica no versículo 33 do capítulo 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, estas coisas que nos são necessárias nesta peregrinação, nos serão acrescentadas, para que neste estilo de vida saibamos nos despojar daquilo que não nos serve, daquilo que não deve ter para nós sentido e ser em nós razão de vida, para sim vivermos a razão da vida em Deus. E aí termos a vontade de Deus como o centro de nossa vontade, de nossa vida. Que Deus nos abençoe com a reflexão, com o discernimento e com a aplicação desta palavra. Vamos orar. Senhor, te damos graças, porque o Senhor nos oferece a tua palavra. E, Senhor, pela luz do teu Espírito, do teu Santo Espírito, nós podemos, Senhor, buscar na tua palavra o padrão da santidade, do teu amor, do teu propósito para um de nós. O caminho que o Senhor prepara, veredas de plenitude, veredas de retidão, para nos conduzir ao teu reino e à tua justiça. Ó Senhor, que sejamos cada vez mais, Senhor, ó Deus, interessados, voltados aos tesouros do reino, aos tesouros da vida eterna. E tenhamos em nós esses valorosos tesouros. Senhor, que esses tesouros do reino de Deus, esses sim, do teu reino, sejam abundantes em nossos corações, para que, sendo abundantes em nós, possamos alcançar e compartilhar com tantos outros que carecem, Senhor, conhecer das tuas verdades, do teu amor, da tua justiça, do teu reino. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus, seu Filho, que é agora e sempre será eternamente. Amém. Glória a Deus. Até outra oportunidade. Que o Senhor nos abençoe sempre na direção segundo a sua vontade, que nos propicia amor, alegria e paz.